Boa noite, gente. Mais um dia a gente aqui para falar sobre gente, desenvolvimento de pessoas. E hoje a gente tem ah, um convidado especial que para mim é uma pessoa de grande referência, que é o Padre Domingos Cunha. Nós vamos falar hoje sobre autoconhecimento, desenvolvimento de pessoas, sob a luz do Eneagrama. Olá, boa noite. Olá, padre, Olá, Milena, boa noite. Como é boa que está? noite. Que Tudo prazer, que prazer ter o senhor aqui comigo e com esse mundo todo que está chegando aí, as pessoas estão entrando. Que bacana. Então a gente tem feito aí desde o início do mês de maio uma série de lives falando sobre o RH que pulsa nas organizações. Em especial, a gente trabalha com o RH numa abordagem mais emocional, numa abordagem mais acolhedora e, ao mesmo tempo, numa abordagem de decreto, lei, saúde, né? A emoção, a dualidade entre economia e vida. E como eu trabalho com Eneagrama dentro das organizações, e eu sou suspeita para falar de Padre Domingos, porque foi a pessoa que me fez se apaixonar pelo Eneagrama, pela maneira como ele é apaixonado, né? Porque o Eneagrama por si só ele já é apaixonante, e eu faço esse trabalho aí há 5 anos, e com o Padre Domingos, que foi aí meu mentor de formação, com a formação do IESH. É uma pessoa que eu respeito, é uma pessoa que eu tenho um monte de livro na minha cabeceira, é uma pessoa que eu estou vendo gente entrando numa empresa que eu estou fazendo um trabalho muito forte com 170 pessoas, padre, com Eneagrama, e que eu digo assim, gente, Eneagrama, a gente não diz o tipo de ninguém, vocês que dizem o tipo. Então eu sou apaixonada, obrigado, foi só para receber o senhor aqui nessa live com muito carinho, que eu sei a propriedade, chega a dar um frio na barriga assim, né, porque dá uma propriedade de falar com o Padre Domingos Cunha. Muito obrigado, Padre Domingos, por estar aqui. E como um público que eu tenho é um público muito de recursos humanos, um público de liderança, um público que a gente tem avançado com o tema autoconhecimento, e esse momento a gente tem tido uma demanda forte para trabalhar isso e trabalhar as emoções das tríades, né? A gente vê essas coisas aflorando, a gente vê os outros eneatipos tendo emoção, mas muito obrigada. Agora deixo com o senhor para o senhor se apresentar e esse público maravilhoso. Estou vendo que está entrando muita gente aí que também já trabalha com Eneagrama, mas é com o senhor. Que bom, Milena, boa noite. Olha, também é um prazer muito grande poder conversar com você. Saudade desde os tempos da formação, né? E da sintonia que desde o início a gente percebeu, né? Na visão do ser humano, na visão do Enneagrama. Eu sinto essa sintonia muito grande com você, fico muito feliz por isso e por esse trabalho bonito que você faz, com muitas outras tradições, mas também com a sabedoria do Enneagrama de uma maneira bonita, ética, humana, né? Então, parabéns e é um prazer. E é um prazer também poder compartilhar com outras pessoas, sobretudo dessa área de recursos humanos, pessoas que cuidam de pessoas, e é bonito ver essa perspectiva, né? E poder compartilhar esta sabedoria do Enneagrama que a gente conhece e acredita no bem que isso fez para nós e no bem que isso pode proporcionar para tantas pessoas, como indivíduos e especificamente também nas organizações, como os grupos, como os, as empresas, as instituições podem se beneficiar com essa sabedoria. Então, muito boa noite, é um prazer e vamos aí, vamos conversar, não é?
Bacana, bacana. A primeira abordagem, padre, eu queria que o senhor comentasse um pouco com isso, que eu sempre levo para as pessoas dentro das organizações que o enneagrama é uma tradição, é uma sabedoria, né? E que isso não tem nada a ver com que as empresas, quando a gente encontra até profissionais mais céticos, né, e a empresa, aquele mundo organizacional de produtividade, de resultado, às vezes olham o enneagrama como, não, isso é astrologia, é esoterismo, que símbolo é esse? O que é isso, né? E, e eu sempre falo da minha abordagem pessoal, né? Eu trabalho há 25 anos com recursos humanos e a minha abordagem pessoal é que eu hoje consigo estar mais próximo, muito mais da minha essência, né, do que dessa armadura da personalidade, mas eu caio um monte de armadilha ainda. A gente vai ter a oportunidade de falar ainda aqui sobre isso, porque eu abordo isso com o pessoal de RH. E eu levo que isso não é misticismo, né, que isso é uma tradição e que a grande diferença de trabalhar com isso nas organizações, eu brinco com eles, digo que é o seguinte, isso é um autolaudo, gente. Eu não faço laudo de ninguém. Uhum. Eu não Ok. escrevo laudo de ninguém. Eu não digo que alguém presta ou não presta para algum processo seletivo. Não estou desmerecendo todas as ferramentas, Sim. ferramentas mesmo que existem de análise de perfil comportamental, mas a experiência que eu tenho é que o enneagrama, as pessoas dizem assim, esse negócio é mágico, eu ouvi isso ontem. Esse negócio é mágico. Amanda, eu estou impactada. Você falou do tipo e das abordagens desse tipo e do mecanismo de defesa e da paixão e da armadilha e eu estou impactada. Não é possível. Não é possível. Então, isso é autolaudo, porque... E ontem eu ouvi também uma pessoa me falando, ela até entrou aqui, que foi o Ilma, eu já te vi aí, o Ilma. O Ilma falou assim, as fichas caem quando a gente traz os exemplos vivenciais, apesar da gente estar fazendo isso online. Mas me fale, padre, conte esse público, porque quem sou eu? Minha teoria ainda está desse tamanho em Ah, relação ao ótimo, que eu está tenho a ótimo. aprender com o senhor. Essa visão é por aí, né, Amanda? Eu também vejo por aí. Olha, ah, eu vejo que realmente o diferencial do Enneagrama está aí. Não é uma ferramenta de diagnóstico, é uma sabedoria, é um caminho de desenvolvimento de pessoas. Isso é o mais bonito, né? Claro que o Enneagrama também ajuda a pessoa, como você disse, é a própria pessoa que se descobre, isso já é outro diferencial desta metodologia que a gente usa, né? E que para nós é um princípio ético na aplicação do Enneagrama, né? Hoje, inclusive, adotado pela Associação Brasileira de Enneagrama. Cada pessoa é que se descobre, é que faz o seu diagnóstico, então é um trabalho de tomada de consciência. Isso já muda, né? Eu gosto muito daquela frase de Carl Rogers que dizia: o único conhecimento capaz de gerar transformações profundas nas pessoas é aquele autodescoberto. Isso já é a primeira grande diferença. Mas a riqueza do Enneagrama, realmente ele ajuda a pessoa a se perceber, cai a ficha, ela se vê no espelho, ela vê a sua luz e as suas sombras, toma consciência dos desafios que ela pode e precisa trabalhar, com certeza. E com muita clareza também. Mas a riqueza do Enneagrama vai além disso, precisamente nesse âmbito aí que você colocou, nesse horizonte de desenvolvimento de pessoas, de equipes, de organizações. É o mapa de crescimento que o Enneagrama apresenta. Porque de repente a pessoa diz, tá bom, eu sou assim, e agora o que é que eu faço com isso? E o Enneagrama nos dá pistas muito claras, muito profundas e ao mesmo tempo muito acessíveis para eu perceber, olha, como é que eu posso trabalhar as minhas sombras, os meus desafios, para que isso não me atrapalhe na minha vida pessoal, nos relacionamentos, no meu trabalho profissional, no exercício da liderança, no trabalho em equipe. E mais, como é que eu posso desenvolver o melhor de mim? A excelência da minha pessoa, os meus valores.
e aí isso vai levar a pessoa para o horizonte da realização pessoal, da contribuição com aquilo que é melhor dela mesma para a equipe, para a organização. Quer dizer, a pessoa está bem, a equipe se beneficia, a empresa cresce, a empresa contribui com a sociedade e tudo se organiza em função de um mundo melhor. Então, eu vejo a riqueza do Enneagrama e é um mapa que não apenas nos diz como nós somos, mas sobretudo nos diz como nós podemos ser. Aquelas três grandes perguntas: quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Quer dizer, quem somos nós? Como é que eu funciono? Entender os mecanismos inconscientes que eu carrego lá desde a minha infância, a minha personalidade, que é uma loucura, é uma distorção, são crenças que distorcem a realidade. Ok, mas é uma loucura que também nos trouxe habilidades que nós precisamos desenvolver para chegar até aqui. Quem somos? De onde viemos? Qual é o melhor de nós mesmos? A natureza da nossa natureza, não é? E aí acontece, a personalidade ela nos dá habilidades profissionais, técnicas, competências, mas a essência nos dá o sentido da vida, a missão de vida, a realização pessoal. E quando nós juntamos essas duas coisas, quando a gente junta a natureza da nossa natureza, essa dimensão mais profunda, a nossa verdade essencial, e juntamos com as habilidades que a personalidade nos ensinou, quando nós juntamos aí a consciência, aí o desenvolvimento, o crescimento, a realização é muito mais plena, né? E o grande encantamento do Enneagrama está aí, né? E eu falo isso a partir de mim, do quanto isso me ajudou como pessoa. Eu sou grato a essa tradição, pelo que me ajudou, e eu sou grato porque cada dia eu me encanto com as transformações que o Enneagrama ajuda as pessoas a fazerem nas suas vidas e nas empresas, né? Você, Amanda, sabe muito bem que a gente ouve tantas vezes nos cursos, né? A pessoa dizer, mudou a minha vida se divide entre antes e depois do Enneagrama. Mas é bom a gente ouvir, e eu já escutei também muitas vezes ouvir isso. A nossa empresa se divide entre o antes e o depois do Enneagrama. E eu já ouvi isso em empresas particulares e já ouvi isso em instituições públicas. Por exemplo, a Justiça do Tocantins, eles dizem isso. O Enneagrama mudou o ambiente da justiça no Tocantins. Isso é encantador, né? Isso entusiasma realmente, né? Porque esse entrelace que a gente faz do nosso próprio desenvolvimento e a gente passa a olhar as pessoas com o mesmo processo automático, né? Eu digo, não significa dizer que tem o mesmo eneatipo que eu, mas com o mesmo, assim, nossa, as dores e sabores dessa pessoa têm um caminho, padre? Sim, Acho que o acho que padre, travou. acho que travou, mas eu tô te ouvindo, padre. Voltou, agora voltou. Voltou. Travou um pouquinho, mas voltou agora. Travou de novo, né? Travou de novo. Travou de novo. Não sei se será que é a minha internet ou a daí, não sei. Tá voltando. Tá voltando. Voltou. Ok, Pronto. Outro. você estava Pronto. falando, continua um pouco. E aí eu falo sempre com os grupos que eu trabalho, que é a gente enxergar o outro sob o ponto de vista do outro. Quando a gente acessa, né, o eneagrama, a gente não acessa só de onde eu vim e para onde eu vou. A gente acessa, nossa, eu não sabia que o outro veio de lá e para onde ele pode ir, porque a gente não sabe se ele vai. Então a gente começa a entender, e esse grupo que eu estou trabalhando, tem algumas pessoas da empresa entrando aí,
eu digo sempre assim, a gente ainda está numa fase muito de autolaudo. Vocês estão fazendo o autolaudo de vocês, o autolaudo de vocês. E é um trabalho especial, padre, porque a gente está fazendo online. Então eu digo assim, gente, eu estou doida para que volte logo tudo isso, que eu quero botar vocês nesse vivencial. Porque já que existe uma empolgação, mas eu tenho que tirar eles do acesso só da personalidade para esse Exato. autolaudo, e eles saberem o que é que eles podem fazer com isso tudo, e que é o desenvolvimento de pessoas. Para mim, o legado é o desenvolvimento de pessoas. E Com para mim é uma certeza. experiência que eu tomar ciência agora disso e começar a trabalhar com várias empresas de uma maneira mais profunda é bacana, mas fala um pouco da experiência do senhor aí nessas organizações, né, de como é do cético, né, do eneagrama, vai fazer o que com isso? Vai aumentar o que minha produtividade? E que é a reação natural, né, que a gente faz, eu trabalho com vários programas de líderes, fala um pouco para a gente sobre isso, padre. Olha, Amanda, uma coisa que eu queria retomar aí também da sua fala, porque me parece também muito central. Eu gosto de ver por aí, o Enneagrama é um caminho de compaixão. Primeiro, de compaixão por nós mesmos, porque nos ajuda a entender como nós somos e, sobretudo, a nos aceitarmos sem culpa, sem autocobrança. Somos assim e somos normais e, sobretudo, temos jeito. Não estamos condenados a ser assim o resto da vida. Perfeito, Isso ajuda a perfeito. compaixão. E depois, compaixão pelo outro. Eu passo a olhar o outro com olhos diferentes, a ver que a diferença do outro não tem nada de errado, a deixar de julgar, a perceber o valor da diferença que o outro traz. Isso é fantástico. E nas organizações, isso ajuda demais a ter um novo horizonte, uma nova compreensão do valor de cada um, do trabalho em equipe, né? Isso acho que é uma riqueza. A outra questão que você já colocou, realmente muitas vezes há resistências, né? Há resistências. Eu digo sinceramente, e acredito que você também sinta a mesma coisa, até pela personalidade que nos identifica, né? Que eu gosto de ouvir esses desafios, eu gosto quando as pessoas não acreditam nesse negócio, né? Quando a gente leva o símbolo do Enneagrama e que negócio é esse? É Isso é isso. mais uma moda, é uma coisa esotérica, não sei o quê. Eu gosto desses desafios, né? E acho bom que haja também questionamento, né? Sabe melhor do que eu, Amanda, nesse mundo, a gente vê tanta coisa, né? Tem tanta coisa boa, mas também tem tanta viagem, né? E Tem, então eu acho tem. bom que haja critério, discernimento, exigência, seriedade. E então, olha, o que eu sempre gosto de falar, e é importante a gente falar aqui, o Enneagrama se baseia em leis matemáticas. Adoro. É Eu isso aí. tenho agendado a live que o tema vai ser esse. O Enneagrama tem base científica? Nós vamos fazer uma live sobre isso, explicando qual é a origem. Então a primeira coisa que a gente pode dizer é o Enneagrama se baseia em leis matemáticas, que foram identificadas lá na antiguidade, 2500 anos antes de Cristo. São leis que foram identificadas na antiguidade para explicar como funciona o universo. Primeiro, o movimento dos astros no firmamento, depois os fenómenos que acontecem à nossa volta, e mais tarde foram usadas para explicar o que acontece dentro de nós, como nós funcionamos. Isso é matemático. E talvez por isso, Amanda, que as pessoas se encantam e dizem, poxa vida, mas esse negócio funciona, é mesmo assim, né? Quando a gente vai explicar os sintomas e diz, olha, o tipo 8, né? Vamos falar lá, o tipo 8, quando está no normal da personalidade, ele funciona assim, assim, assim. Mas quando ele está sob estresse, aparecem estes sintomas. E quando ele está bem, no melhor dele mesmo, aparecem estes sintomas.
As pessoas dizem, puxa vida, mas como é que sabem que vocês sabem? Não é a gente que sabe, a vida é assim, o fluxo das leis que governam o universo é esse. E o Enneagrama apenas ajuda a desvendar essas leis. E isso vale para as pessoas, isso vale para as instituições, né? Então acho que é uma riqueza fantástica a gente perceber. É uma coisa séria, profunda, mas ao mesmo tempo, né, Amanda, tem uma simplicidade muito grande. Acho que é outra riqueza para o ambiente corporativo. Olha, já que você perdeu a experiência, uma das experiências que eu tenho tido aí no ambiente corporativo, tenho uma empresa do Espírito Santo que a gente acompanha há cerca de 5 anos e vem fazendo um processo contínuo. E nessa empresa, é uma empresa grande, metal mecânica, né? Então tem pessoas com vários níveis de escolaridade, né? E a gente vê, olha, na mesma turma da Enneagrama nós temos o dono da empresa, temos diretores e temos o menor aprendiz, e temos o soldador, e temos o caldeireiro, e participam de igual para igual. Isso é uma beleza, né? É acessível a todos. Porque o Enneagrama não é uma teoria inventada. O Enneagrama foi descoberto, como diz Richard Riso, né? Olhando a vida das pessoas, olhando como as pessoas funcionam, se descobriu o Enneagrama, se descobriram essas leis. E então isso tem essa vantagem. Qualquer pessoa dentro de uma empresa, seja qual for a função, seja qual for o nível de escolaridade, ela entra no processo. Acho que o padre travou aí, De travou um novo. pouco, travou de novo, mas estou te ouvindo, padre. Acho que foi só a imagem que travou. Padre, você abordou eu sei aí do case do Espírito Santo, em especial, é, em algumas empresas. Eu não posso dizer ainda que é um fenômeno, porque para grandes grupos, eu trabalho às vezes com liderança, né, com pequenos grupos, e depois isso vai expandindo. Mas eu já tive, do ano passado para cá, a oportunidade de fazer em umas 3 grandes empresas. A terceira foi até um pouco antes, numa mineração. E termina que eu consigo perceber, muita pretensão de minha parte chamar de fenômeno, porque eu acho que a amostragem é pouca, o senhor talvez tenha mais isso para falar para a gente. Mas eu consigo perceber uma concentração de eneatipos, né, de acordo a cultura organizacional, né? Então eu fiz isso não é condição sine qua non, não é condição mesmo. A gente vê, eu sempre falo que dentro dessa abordagem que a gente faz, não existe tipo ruim, não existe eneatipo ruim. Eu Exato. digo que o eneatipo ruim é aquele que não aproveita isso para fazer uma tomada de consciência do processo e também aborda nas organizações, e a gente está fazendo isso nessa empresa agora, dizer assim, a pessoa não está afim, já disse que não quer participar, não quer ir, deixa ela não vir. Não obriga, não convoque, não diga que vai usar isso, né? A gente quer usar isso como autoconhecimento. Acho que o padre travou, não sei se ele está me ouvindo. Então, mas eu consigo ver na mineração, na empresa de mineração que eu fiz aqui até na Chapada, a gente viu muito tipo 5. Aí quando a gente vê o foco no estudo, no conhecimento, a gente traz algumas coisas assim, a gente consegue fazer um mapa de eneatipo empresarial de acordo com a cultura organizacional. Uma empresa que eu fiz de shopping, né, que eu fiz com uma base de operação, uma base operacional de seguranças, eles estavam fazendo um programa hospitalidade, e eles diziam assim, a gente quer que as pessoas sorriam, que elas não sejam tão desafiantes, porque eu fiz com 300 pessoas, padre. Quando eu botei lá, 70% da mão de obra operacional deles, que eram seguranças de shopping, eram tipo 8. É uma tendência natural, o RH não fez nenhuma seleção pensando nisso, mas quando eles escrevem algumas características, naturalmente eles terminam selecionando mais pessoas de algum eneatipo.
O senhor consegue enxergar isso também, padre, nas organizações, ou foi uma coisa muito específica que aconteceu comigo aí nos últimos tempos? Acho que o padre travou, mas vai. Estamos voltando. Ahm, sim, Amanda, olha, claro que isso, como você já falou, né, a gente tem essa visão. O Enneagrama não é uma ferramenta de seleção de pessoas, né? Mas, Exatamente. naturalmente, conforme o ambiente, conforme o tipo, a cultura da empresa, conforme a função, isso acaba naturalmente atraindo, identificando determinados perfis do Enneagrama, né? E é interessante, nessa empresa do Espírito Santo, que a gente já de 3.000 colaboradores fizeram o ciclo introdutório, e inclusive as famílias deles também já fizeram. Então isso dá um leque muito amplo. E eu me lembro que nas primeiras turmas nós tínhamos muita gente, tipo 1, tipo 9, menos, tipo 9, mas a predominância era tipo 1, tipo 8 e tipo 3. E agora, nestas turmas mais recentes, nós temos uma predominância muito grande de pessoas tipo 9, tipo 6. E é simbólico, Bacana. isso a gente começou a fazer a leitura. As primeiras turmas tinham a predominância de pessoas que ocupavam funções de liderança, de gestão. Então, naturalmente, atrai essas pessoas. Agora, estas turmas são pessoas que estão num outro escalão. Então, naturalmente, têm um perfil mais de intermediar, de executar, de contribuir, de colaborar. Então, isso nos ajuda a entender essas dinâmicas, né? E eu queria aproveitar isso que você levantou. É outra riqueza do Enneagrama, outra grande área de aplicação. O Enneagrama pode ser aplicado à pessoa, ao indivíduo, né? À consciência e ao desenvolvimento do indivíduo, que é a base. Mas o Enneagrama também tem uma aplicação institucional. Nós podemos usar o Enneagrama para identificar a cultura de um grupo, de uma instituição, de uma empresa. E é fantástico porque quando a gente identifica a cultura de uma empresa, que não é necessariamente a personalidade do dono ou dos diretores, né? É fruto de um conjunto de circunstâncias da história da empresa, né? E travamos de novo. Travou, mas eu estou te ouvindo, padre. Voltou. Voltou. Portanto, quando a gente identifica, quando a pessoa se auto-identifica, é aquela coisa, massa, eu sou assim mesmo, que coisa, abre o mundo. Pois quando a gente identifica o perfil de uma empresa, a reação é a mesma. As pessoas dizem, puxa vida, é isso mesmo, agora a gente entende porque é que tem isto, porque é que tem aquilo, porque é que a gente tem estas dificuldades, porque é que tem estas habilidades. E em várias empresas nós temos usado isso como um trabalho antes do planejamento estratégico, que se dá uma clareza enorme para onde nós podemos caminhar com segurança, qual é o caminho que ajuda a empresa a crescer, a se desenvolver, a se harmonizar. Então isso é fantástico, perceber essa dinâmica aplicada ao grupo, à instituição, não é? Isso é um grande desvendar da cultura, da empresa e dos horizontes de crescimento. Não é? E quando a gente junta o trabalho pessoal, do desenvolvimento das pessoas, com, ao mesmo tempo, a consciência da cultura da empresa, aí a coisa avança e avança de uma maneira fantástica, né? É verdade, porque aí vem a demanda da produtividade, né? Que é aquela que independe do eneatipo do diretor, do dono, como o senhor falou, mas Exato. se é uma empresa processual, técnica, né, que tem que seguir um passo a passo, a organização, tendência a ser uma cultura que demande um. Se é uma. Eu vou falar do 8 de novo. Depois a gente conta, porque a gente está puxando assunto do 8, né? Porque é mais fácil para a gente, né, padre? É mais fácil para a gente.
Mas se for uma cultura do tem que fazer, vamos fazer, desafiante, é atropelador, assim, vamos tocar, não tem impossível aqui. Se é uma cultura, for essa, e termina que você começa a trazer também alguns profissionais disso, mas não significa dizer que o dono ou que o diretor que tem esse perfil. E aí a gente trabalha o desenvolvimento à luz do eneatipo daquela empresa, né? Dizer assim, nossa, olha quanta coisa boa a gente pode aprender para poder ter o engajamento. Então, para onde que eu vou profissional, Exato. você faz um movimento que não é um movimento automático, é um movimento direcional. É claro que para alguns eneatipos com mais sofrimento, né, eu digo assim, não é sofrimento, vou mudar a palavra, desconforto. Com mais desconforto para poder Desafio, alcançar o né? caminho. É, porque quando a gente fala sofrimento, o pessoal diz, Ave Maria, né? Não quero mais não. Não quero mais sofrimento, não. É Então, isso, Amanda. Nessa empresa Espírito Santo e em várias outras instituições, por exemplo, no Sebrae, Ceará, também temos feito isso. Acho que travamos de novo. mas eu continuo te ouvindo. Trava um pouco o É, vídeo, mas eu continuo ouvindo. Voltou. Essa Acho que agora empresa do Sebrae, perdeu o som, padre. Voltou, voltou. Ceará, voltamos, né? Então, eu estava Voltamos. dizendo, nessa empresa do Espírito Santo, também aqui no Sebrae, Ceará e em várias outras instituições, nós estamos fazendo atualmente um trabalho chamado Valorizando o Valor, que é um novo horizonte no desenvolvimento de lideranças. A gente não está trabalhando o líder, a pessoa que ocupa uma função de gestão. A gente está trabalhando a pessoa. Partindo do princípio que cada pessoa tem um valor próprio dentro da equipe. E esse trabalho é focado nisso, ajudar cada pessoa a perceber qual é o seu valor, a sua excelência, aquilo que ela tem de melhor e de específico, de único, para contribuir para a equipe. E isso é fantástico, Amanda, porque de repente as pessoas se encantam e dizem assim, puxa vida, eu me perguntava o que é que eu estou fazendo aqui nesta empresa ou nesta equipe, eu pensei, eu sou mais um, e agora eu percebo que eu tenho uma contribuição única, específica. Estamos voltando, né? Então, a Ana me Aham. perguntava, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, eu sou apenas mais um. Depois desse trabalho, a pessoa percebe, a minha contribuição é específica. Eu tenho valores que são únicos. E aí a gente começa a ver que não existe melhor ou pior, existe diferente. Isso. E quando Isso. nós percebemos a riqueza da diferença e a contribuição que isso traz para uma equipe, isso é encantador. Cada um se empodera e se apodera dessa riqueza pessoal. Isso traz um nível de satisfação enorme. Segundo, ele vai contribuir com a equipe de uma maneira muito mais profunda, muito mais rica. Isso vai ser bom para a pessoa, vai ser bom para a equipe, vai ser bom para a empresa, vai ser bom para o mundo. Um caso que eu gosto muito de contar, Amanda, é um senhor do Sebrae, Ceará, de um núcleo regional, né? 60 e tal anos. O seu João, eu tenho liberdade para falar, porque ele mesmo gravou um depoimento para ser apresentado no Congresso do ano passado em Brasília, né? Ou de 2018. Eu estava E lá, um dia a eu gente falando lembro. sobre isso, você lembra, né? E então ele fez, a gente pediu autorização para falar a história dele. Ele fez questão de gravar. Caiu um pouco o som, padre. E a história é muito bonita. Voltamos. Então, Voltamos, nós voltamos. estávamos fazendo esse trabalho de. Voltamos? Ok. Fazendo esse trabalho de valorizar o valor.
Aguardando o padre. Tá? Oi, oi, voltamos, voltamos. Vou de novo, Travando, gravando de novo. tá travando, mas é isso mesmo. Todas as lives nesses horários aí, a gente tem sofrido bastante isso. Vocês estão me ouvindo, É, gente? Não, me ouvem? também agora está me ouvindo, Amanda? Eu estou ouvindo Estou, você. estou, estou. Estou Tá? ouvindo. Então vamos lá. Então, estávamos fazendo esse trabalho de desenvolvimento de equipe dentro desse horizonte de valorizar o valor. E o seu João, que era um dos 11 dessa equipe, de uma equipe do núcleo regional do Sebrae, então o seu João tinha 6 do Enneagrama, a gente falando e ajudando o seu João a perceber os valores dele. E falamos, por exemplo, da intuição do tipo 6, que o tipo 6 tem uma intuição que é sagrada, fantástica, de perceber o que é bom, o que vai dar certo, o que não dá, essa intuição infalível. E o seu João, assim, olhando, muito encantado, aí levantou a mão e disse: isso é verdade. Eu estou aqui no Sebrae há mais de 30 anos. Eu conheço melhor o Sebrae do que a minha casa. E é verdade, eu sinto isso. Só que eu sou apenas motorista do Sebrae. E às vezes eu percebo uma coisa que eu acho que é uma ideia boa para a equipe, mas depois eu penso, mas quem sou eu? Eu sou apenas um motorista. Eu não tenho que me meter. Às vezes eu vejo o pessoal organizando um evento, uma coisa nova, e eu penso, esse negócio era melhor assim, não vai dar certo por isto, se for assim é melhor. Mas depois eu penso, mas quem sou? Eu sou apenas um motorista. Mas realmente eu tenho essa intuição. Aí repare, o Sr. João se apoderou disso. 2 meses depois, a gente voltou para continuar o treinamento com a equipe. Quem é que pegou a gente no aeroporto? O Sr. João, que é o motorista do Sebrae. E a gente notou que o Sr. João estava muito animado, né? E ele começou a falar e falou e disse, olha, eu estou muito feliz. Estou tão feliz que semana passada a minha filha, que está terminando psicologia, até perguntou assim, papai, o senhor está tão feliz, o que é que aconteceu? Aumentaram o seu salário no Sebrae? E eu disse, olha minha filha, o salário não aumentaram, mas eu agora estou descobrindo que eu tenho valor dentro do Sebrae. Eu estou muito feliz. Então foi boa a conversa do aeroporto até o Sebrae. Chegámos no Sebrae, começámos a reunião com a equipe e começámos pedindo que a equipe falasse daqueles 2 meses de intervalo. O que é que tinham percebido? E aí, a articuladora do Sebrae dessa cidade, né? A coordenadora da equipe, disse assim, para mim foi ótimo, porque há 2 meses eu prestei muita atenção para perceber o valor de cada pessoa da equipe. Por exemplo, eu descobri que o Sr. João tem um valor importante para a equipe. É o único tipo na equipe. E aquela coisa da intuição, ou seja, eu fiquei atenta a isso. Por exemplo, olha, há 2 meses, toda a semana, eu chamo o Sr. João no meu escritório. E eu falo para ele as minhas ideias e pergunto a opinião dele. E também peço sugestões para o Sr. João. Isso tem-me ajudado tanto. Olha que coisa maravilhosa. O Sr. João cresce. A equipe se beneficia com a contribuição do Sr. João. É uma transformação profunda nos ambientes, não é? E eu noto isso, por exemplo, nessa empresa lá do Espírito Santo, um outro caso que me encantou, um menino bem jovem, Amanda, bem novinho, tipo 9, a gente fazendo uma dinâmica de resolução de conflitos. Então tinha lá no símbolo do Enneagrama, tinha muitos tipos 1 e muitos tipos 8. E esse menino tipo 9 lá no meio, né? Quieto e calado, ele não tinha aberto a boca para dizer uma palavra durante os 2 dias de curso. E lá na dinâmica de resolução de conflitos, ele quieto e calado. E os 8 brigando e os jogando e aquela confusão. E depois de muito tempo, esse menino levantou a mão e disse, olha, eu estou vendo qual é a solução.
Eu estou vendo, eu tenho uma ideia, eu estou enxergando a solução. Como normalmente lá, quando acontece isso na nossa... Eu vejo qual é a solução, eu enxergo. Mas eu estava aqui e eu olhava para os tipos uns, olhava para os tipos oitos, e eu estava aqui no meio dessa briga e estava pensando, quem sou eu para dizer alguma coisa? Eu sou apenas um soldado. Quem sou eu? Por exemplo, ali, olha, está o meu diretor, está ali. Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas eu estou vendo qual é a solução. Aí eu falei, pois fale, diga. Quando o menino falou a ideia dele, todo mundo ficou. Ah, que coisa, é isso mesmo, é esse o caminho. Repare, mas o menino estava lá, ele costuma ver isso lá na equipe dele no dia a dia, mas ele pensa, quem sou eu para falar? Eu imagino a diferença que isso provocou na vida daquele menino, em termos de autoestima, né? E a riqueza que ele passa a levar como contribuição para a equipe, né? Então é realmente a maravilha que o Enneagrama, claro que a pessoa tem que estar e tem que estar disposta a fazer o seu processo, né? Mas quando a pessoa está aberta, está procurando, está disposta a fazer o caminho, sem dúvida que o Enneagrama é um mapa fantástico de crescimento e de transformação pessoal das equipes, das organizações e da sociedade. Isso. E esse é um cuidado que eu digo para os RHs aí, para as pessoas que estão ouvindo, porque nesse mundo hoje de várias utilizações de ferramenta para mapeamento do coeficiente do comportamento do cabelo, eu fico assim, eu já vi vários depoimentos, padres, de nossa, quanto é invasiva, eu não quero falar sobre isso, eu não quero fazer sobre isso. E essa é uma preocupação no mundo organizacional, porque no mundo organizacional tem bullying, padre, tem bullying, tem assim, eu sabia que você era assim por causa disso, né? No mundo organizacional, então, eu tenho que ter, todo mundo que trabalha, eu acredito que o senhor também faz isso com muito mais maestria, que eu sou aprendiz ainda, é, a preocupação de não levar as pessoas para um estereótipo de eneatipo, de ela faz não justificar comportamento, mas também não enumerar, ela faz isso, rapaz, ela é um 8, não já sabe? Rapaz, ela é um, viu? Cuidado. Olha, ele é um 6, ele é um 5, ele é um 4. E criar alguns estereótipos até que contrapõe uma cultura organizacional, né? Então eu tenho uma preocupação imensa, imensa, de falar sobre tendências de comportamento, né? A semana passada eu estava com um grupo mais ou menos de 12 pessoas, a gente está fazendo um estudo sobre Enneagrama, é uma abordagem online básica para algumas pessoas que trabalham com recursos humanos, e eu estava falando para elas assim, parem de olhar o 1 como tipo 1, vamos começar a fazer conta comigo. Aí botei lá um gráfico para elas assim, o tipo 1, dentro da sua hierarquia instintiva, olhe quantas possibilidades. O tipo 1 que está numa asa X, o tipo 1 numa asa Y, o tipo 1 dentro da hierarquia numa asa... Agora vamos chegando aos números, eu tenho que gravar tudo isso? Aí eu disse, não, vocês têm que sentir tudo isso. Vocês têm que sentir que não existe tipo 1 igual, né? Que existe tipo 1 com alguns movimentos. E fala um pouquinho sobre isso pra gente, padre. Ótimo, ótimo, é isso, Amanda. Eu também vejo que é um grande perigo, talvez uma das maiores distorções que se fazem com o Enneagrama é reduzir o Enneagrama a um estereótipo, a um número, a um tipo, né? Ou às vezes ainda reduz cada tipo a uma palavra. Aí diz, porque o tipo 1 é o perfeccionista, porque o tipo 2 é o ajudador, porque o tipo 3... Isso é muito pouquinho. Você já me ouviu usar essa metáfora? Vamos comparar o Enneagrama com uma pizza. Quando nós falamos dos 9 tipos de personalidade, isso corresponde a uma fatia da pizza que é 10% da pizza. Os tipos são 10% do Enneagrama. Quando a gente fala de instintos e subtipos,
instintos e subtipos seria uma segunda fatia que corresponde a 15% da pizza. Tá caindo aqui. Então, quando a Voltou, gente voltou. falamos dos 9 tipos, 10% da tradição do Enneagrama. Falamos de instintos e subtipos, mais 15%. Repare, temos 25%. É muito, é bom, traz uma amplitude de conhecimento muito grande, traz, mas é apenas 25%. Os outros 25% é quando nós fazemos trabalho de asas, de flechas, que é um movimento vivencial de trabalho interior, de consciência, de crescimento. Aí chegamos a 50%. É muito? É fantástico, mas ainda é só metade. Os outros 50% do Enneagrama têm a ver com a essência. E a essência é o melhor de cada um, o que tem a ver com a missão de vida, com o sentido de vida, com a realização pessoal. Então, esse é o grande horizonte. Agora repare, quando nós trabalhamos essa visão ampla do Enneagrama, nós estamos desenvolvendo pessoas, nós estamos ajudando a pessoa a descobrir a sua missão de vida, o seu sentido de vida. Então a riqueza está aí, né? E realmente é muito pouquinho, é uma distorção assim muito grotesca. Caiu o padre, mas tá voltando. É isso aí. Voltou, padre. Esse. Portanto, seria uma distorção muito grotesca nós reduzirmos a um estereótipo, né? Tipo assim, assim, assim. Não. Nos dá uma chave de compreensão, mas depois existe a pessoa e cada pessoa tem a sua história pessoal e cada pessoa tem o seu processo pessoal e único de desenvolvimento, de crescimento. O Enneagrama não é um rótulo, o Enneagrama é um mapa. Isso é muito bonito. Então ele é aberto ao crescimento. E quando nós olhamos por aí sim a gente encontra toda a riqueza, toda a amplitude do Enneagrama, não é? E sempre é bom termos cuidado com os rótulos que acontecem com o Enneagrama e com outras tradições, não é? Acho que é um perigo, como você falou, não é? Eu até uso um pouco da abordagem dentro da empresa, né, mas com muito cuidado, que eu tenho medo desses rótulos da abordagem do Nicolai, um pouco de liderança, ele traz um pouco essas nomenclaturas, mas eu abordo isso de forma assim, vocês não podem olhar para um número 2 e ver somente ele como um ajudante, porque senão ele é reduzido, esse cara só ajuda, né? Você não pode reduzir o 8 lá, um poderoso, porque vai dizer assim, meu Deus, essa pessoa quer mandar em tudo, sempre, né? Então, é essa imagem que fica. Eu trabalho um pouco essa literatura, até porque a empresa, como a gente que acessa as pessoas e depois vê a receptividade dela, principalmente se quando tem muito 5 na organização, eles vão para a internet, né? Na hora, papapá. Aí acham lá todos aqueles símbolos do poderoso, ajudante, perfeccionista. Então eu levo isso, eu tenho feito abordagem, levando isso e dizendo que não é só isso. E isso é bacana para mim dentro da organização, é como utilizar um pouco da neurolinguística do acesso para dizer, vocês acham isso. É assim porque ele tem muito disso, mas ele não é só isso. Ele é muito mais do que isso. E é comum, padre, eu tenho encontrado em organização gente que diz assim, eu sou esse aí, mas eu não gosto dele não. Eu tenho encontrado gente que faz isso, né? Diz assim, eu sou isso aí. Claro. Ele mesmo cria um estereótipo e já rejeita também, né? Mas o trabalho de autoconhecimento e a tomada de consciência para mim, quando ouço as pessoas falando assim, eu consegui entender umas coisas, né? De ontem para cá uma pessoa me falou assim,
eu consegui entender uma negação aqui que eu nunca tinha pensado. Ontem eu fiz um trabalho e ela disse, eu consegui entender uma negação aqui que eu nunca tinha pensado, porque ela viu de outra natureza, que é sob a luz do eneagrama, com a abordagem de infância, é muito bacana. E isso, para mim, é o que me alimenta. Eu disse assim, nossa, não vou dormir hoje, né? Só dela ter falado assim, descobrir uma negação, pronto, era... para mim, uma dessas, se eu tiver 299 e não conseguiram entrar nesse estágio, e uma disse para mim, pronto, é isso aí. É o outro sexual, né, padre? Agora eu contei. Isso é encantador, é emocionante ver isso, as pessoas se descobrirem, se libertarem e chegarem a horizontes de uma vida muito mais plena. Isso realmente é encantador e alimenta muita gente que trabalha com pessoas, não é? É por aí. E outra coisa, Amanda, que sempre eu acho importante, e é essa perspectiva que você trabalha e que eu procuro trabalhar, o foco está na pessoa, no ser humano. Eu não vou fazer um trabalho para ver como é que a pessoa pode render mais, produzir mais. Não. Eu vou fazer o trabalho para que aquela pessoa possa ser uma pessoa melhor. Melhor para ela, melhor para a empresa, melhor para a família. Eu não vou repartir a pessoa em pedaços e separar. Vou treinar aqui o técnico, o líder, o profissional. Vamos trabalhar a pessoa. Porque a pessoa, à medida que ela amadurece, ela se torna uma riqueza. Eu uma vez, viu, Amanda, ouvi um dono de uma empresa, né, que teve um contato assim, físico, né, sobre ele só ouviu os tipos. Ele só ficou sabendo da história das 9 personalidades. Ele achou interessante, né? E depois ele ficou pensando naquilo, rapaz, para mim isso foi bom para mim pessoalmente, foi bom para o relacionamento. Será que daria para a empresa? Mas eu não sei se é. E ele, esperto, mandou uma pessoa do RH e um diretor fazer curso de Enneagrama. E eles fizeram. E esses dois, a moça do RH e um diretor, fizeram o ciclo completo do Enneagrama. Os 3 modos que a gente costuma fazer, com a visão geral do Enneagrama. Aí quando eles terminaram, o cara chamou os dois e disse, o que é que vocês acharam do Enneagrama? E eles disseram, a gente achou bom, ótimo, muito bom. Diz ele, eu também achei bom. E para a empresa, vocês acham que seria legal aplicar aqui na nossa empresa? Seria ótimo, tem muitos trabalhos, muitas experiências de aplicação do Enneagrama nas empresas, a gente achou que seria ótimo. Diz ele, pois é, isso aí eu já não sei se era bom. Porquê, fulano? E ele disse, olha, porque o que é que eu vi no Enneagrama? O tipo 1 precisa relaxar. O tipo 8 precisa pegar mais leve, diminuir o ritmo. O tipo 3 precisa parar. Aí se eu for dizer isso para os meus funcionários, a minha empresa vai à falência. Vai. Né? Repare, ele travou de novo. Mas eu estou te ouvindo. Aí o diretor e a pessoa do RH disseram assim, fulano, mas isso é porque se você ficou só nos tipos, na personalidade. Mas repara, o diagrama vai além disso. É desenvolver a pessoa. E você sabe muito bem desenvolver a pessoa. E você sabe, porque sempre foi isso que você ensinou, que se tivermos pessoas humanamente maduras, se a pessoa se desenvolver, ela vai contribuir mais para a empresa, vai ser melhor para ela e melhor para a empresa. Então, não é só isso. Quando o tipo 1 aprende a relaxar, a contribuição dele é muito melhor. Quando ele aprende a respeitar o ritmo dos outros, ele contribui muito mais. Quando o tipo 3 aprende também a repousar e a cuidar, ele vai contribuir muito melhor. E ele se apaixonou por isso e ele foi experimentar. E aí ele descobriu isso realmente, né? E repare, hoje eu tenho a liberdade e também só trabalho em empresas onde há abertura para isso, onde há uma visão humana do desenvolvimento das pessoas.
Eu tenho a liberdade de dizer para um tipo 3, olha, você quer ser um bom funcionário? Você quer crescer profissionalmente? Então vou-te dar uma dica, não leve trabalho para casa no final de semana. Tire tempo de férias, tire tempo de lazer, tire tempo para estar com a sua É família. isso. Repare, você não vai ouvir isso num treinamento de liderança. No treinamento de liderança vai dizer você tem que trabalhar, tem que levar, tem que produzir, tem que bater metas. Pois é, mas eu estou cuidando da pessoa. E aí o tipo 3 começa a perceber que quando ele cuida desse lado, ele acaba sendo um líder muito mais humano e o resultado dele acaba fluindo como consequência e, sobretudo, tem sustentabilidade. Eu sempre lembro, Amanda, daquele cara que é o pai das inteligências múltiplas, né? Howard Gardner, né? Que numa entrevista ele disse assim: uma pessoa humanamente má, imatura, nunca será um bom profissional. E aí o entrevistador, o jornalista, disse: doutor, espera aí, isso não é verdade. Eu conheço pessoas que humanamente são imaturas, não têm ética, não têm valores, mas elas se dão bem profissionalmente, conquistaram sucesso profissional. E o Howard Gardner respondeu assim: é verdade. Há pessoas que são humanamente imaturas e elas conseguem se dar bem nas instituições durante algum tempo. Algum tempo. Aí é que está o segredo. Durante algum Perfeito. tempo. Elas não vão sustentar. Agora, quando desenvolvemos a pessoa, ela sustenta. Isso garante a continuidade, não é? Então, acho que essa visão que é muito bonita e o Enneagrama nos ajuda a trabalhar nessa perspectiva, não é? Opa, daqui a pouco o Instagram já derruba a gente, porque a conversa é tão boa que a gente já tem aqui 57 minutos, ou seja, em 3 minutos o Instagram derruba a gente aqui. Eu agradeço, acho que casa muito trazer o senhor para mostrar meu público aqui, né, que é um público chamado. Eu vi que tem muita gente de Portugal, tá aí dizendo, oi Amanda, então tem muita gente que trabalha com Enneagrama aí. A ideia era, esse RH que pulsa, é que não existe gap, minha gente, não existe, a gente fala muito em gap na organização, gap, desenvolver, não existe gap, existe potencialidade e a aceitação para outros caminhos das pessoas, então isso me apaixona. Isso eu aprendi com o senhor Padre Domingos. Eu acho, me perguntaram aí, nossa, onde é que faz uma formação boa de Enneagrama? Eu falo do IESH, apesar de eu ser professora formada pelo IESH, né? Tenho o maior prazer de falar isso. Já caminhei por outros lugares, estudo, não paro, porque Enneagrama é contínuo, então a gente tem coisa que falava 5 anos atrás que não fala mais hoje. Aprendo sempre, mas tem o site do IESH aí, quem quiser, o padre está falando, inclusive, do Instagram do IESH, né, padre? E é só acessar Exato. que o IESH tem vários locais, e aqui na Bahia tem outras pessoas, que eu estou falando da Bahia, outras pessoas que trabalham isso. Gente, é apaixonante. Padre, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por aceitar esse processo, né, de falar de Enneagrama aí para esse público. Muito obrigada a todo mundo que entrou aí. Eu vi que a gente está aí com bastante gente acionando em plena quinta-feira, né, no meio de um monte de live. Muito obrigada, Padre Domingos. Boa noite, Amanda. Muito obrigado, é um prazer. Além da formação, nós vamos agora começar aí um curso de Enneagrama online. Enneagrama da Transformação. Quem tiver interesse pode procurar nas nossas redes, no nosso site. Será um curso em 11 módulos. Vamos aí essa abrangência de toda a tradição do Enneagrama. Enneagrama da Transformação será um curso online, começando no finzinho até agosto. Boa noite, muito obrigado, Amanda. Obrigado a Boa todos que nos noite. acompanharam. Foi um prazer, tá? O Obrigado. prazer foi meu. Boa noite, gente. Tchau. Vai estar disponível o Boa vídeo noite. depois lá para todo mundo Ok, reassistir se quiser. Um abraço. muito obrigado. Obrigada. Fiquem com Obrigado. Deus. Fiquem bem. Obrigado. Obrigado, Amanda. Um abraço. Um abraço.